Sejam todos muito bem-vindos à Central das Escrituras. Meu nome é Carlos Lucci e o tema de hoje é mal olhado. Então se inscreva no canal, aperte o sininho de notificação, deixe seu like, faça seu comentário e você vai receber um excelente olhado, um bom olhado do fundo do coração de toda a equipe da Central das Escrituras. Então, falando sério, se você não fez, por favor, se inscreva, compartilhe, né? Cada vez o canal está crescendo mais e isso significa que mais pessoas estão tendo acesso ao conteúdo que é produzido aqui e é um bom conteúdo. Eu acho que vocês acharam estranho, né? Um título mal olhado na Central das Escrituras para membros da igreja ou para pessoas que estão buscando aprender mais ou se elevar espiritualmente. Parece meio estranho, né? Mas algo bem interessante, bem curioso, é que em todas as sociedades humanas, mesmo as mais primitivas, sempre houve algum tipo de crença no poder que uma pessoa tinha que, através dos olhos, amaldiçoar uma outra pessoa, ou através da boca. A boca para nós é mais fácil, né, quando eu falo mesmo uma maldição, ou através de gestos e rituais. E isso também é refletido nas escrituras, né? Por exemplo, o que a gente chamaria de superstição. Se lembram de Jacó, quando ele está se separando de Labão, o sogro dele? Ele fala assim: olha, as ovelhas que nascerem de aqui em diante com esse tipo de pelagem será minha. Aqui nascer com esse tipo de pelagem será sua. E ele coloca um certo tipo de madeira na frente das ovelhas que iam dar luz para que a pelagem fosse mais do jeito dele. Então, o primeiro princípio que nós devemos entender é que tem alguns conceitos, né, algumas crenças, melhor dizendo, algumas crenças que pertencem a determinadas culturas e épocas. O mal olhado pertence à nossa cultura até hoje. A gente chama de olho gordo, olhar seca a pimenteira, e ele é refletido nas escrituras. Mas será que é exatamente o que a gente considera como mal olhado, como olho gordo, ou olhar seca a pimenteira? Vamos dar uma olhada? Então, por favor, abram em Provérbios 28, versículo 22. Está escrito o seguinte: o que se apressa a enriquecer é homem de olho maligno, olho mau, porém não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. Antes de falar sobre o olho mau, ou mal olhado, eu gostaria de falar para vocês, comentar com vocês sobre o verbo apressar-se, né? Ele vem do termo bahal, em hebraico. E não é só ter pressa, né? Deixa eu andar rapidamente porque eu estou atrasado. Irmão, sabe aquela sensação de inquietude, de agitação, é uma agonia interna, que você fica só focado naquilo. Eu acho que nós poderíamos dizer ansiedade. Quando você está muito ansioso, por exemplo, para chegar numa entrevista de emprego, né? E você só consegue pensar naquilo, você só está focado naquilo, você não consegue ver outra coisa além de chegar em tempo para a sua entrevista. E um dos outros significados desse verbo é não ter compostura. Ou seja, se você está no metrô, você vai saindo empurrando as pessoas. Se você está dirigindo, você buzina, xinga, que é uma maldição também. Não façam isso, mas a gente fica muito agitado. Então esse apressar-se, o que se apressa a enriquecer, não está dizendo, por exemplo, um jovem ou qualquer outra pessoa que tem uma meta de, olha, eu vou eu vou ter sucesso nessa área que eu escolhi em tantos anos. Ele se esforça, ele faz um plano de carreira ou um plano de negócio.
e vai atrás dele. Não é isso que está dizendo, mas esse afã, essa agonia de se tornar rico, de enriquecer-se ou de se tornar famoso, que é o que o livro de Provérbios está falando. E agora vamos falar sobre o olho maligno, né? Esse olho maligno, ele está ligado a dois conceitos que nós temos na nossa cultura. O primeiro, que é o da cobiça, né? Como eu já disse, não confundir cobiça, né, ou esse apressar-se em enriquecer, com metas, com um plano de negócio, né? Cobiça é você desejar ardentemente, mas de uma maneira imoderada, alguma coisa ou alguém ou alguma qualidade, né? E por ela ser imoderada, ela não tem modos. Os fins justificam os meios. Então, se eu precisar passar por cima de alguém para atingir os meus objetivos, tudo bem. Se eu precisar não ser tão honesto ou tão justo, também está ok para uma pessoa que tem cobiça, porque o que importa é o resultado final, é ela obter, né, o que ela quer, porque o desejo dela é muito ardente e não tem compostura, como nós falamos do apressar-se, e é imoderado. Agora, também esse olho mau, esse olho maligno, está ligado à inveja. E a melhor definição de inveja que eu ouvi foi dado por um professor da faculdade que eu tive, chamado Leandro Carnal, que muitos de vocês conhecem. Ele disse: inveja é a infelicidade pela felicidade alheia. Ou seja, você fica infeliz por uma outra pessoa estar feliz, por ela ter conseguido algo, né? Algo muito bobo. Por exemplo, eu tenho essa caneta, é uma caneta comum, né? Ela escreve muito bem, ela tem ponta fina. Então, uma pessoa cobiçosa, o que ela vai querer? Ela vai querer ter uma caneta como essa, né? Então ela vai fazer de tudo, vai ver onde tem as papelarias que tem essa caneta, ela vai trabalhar para ter essa caneta, porque ela quer essa caneta. Quando ela tiver essa caneta, ela vai ser muito feliz, né? Ela vai atingir o objetivo dela. Porém, uma pessoa invejosa talvez nem precise dessa caneta, irmãos. Aliás, essa caneta é bem simples, tá? Não tem nada de especial. Ela vai ficar, mas eu estou muito feliz por ter essa caneta, porque ela, como eu falei, ela tem ponta fina e eu gosto de escrever com canetas de ponta fina. Então eu fiquei muito feliz de comprar essa caneta ou de ganhar essa caneta. Não custou nada para essa outra pessoa, mas ela fica infeliz com a minha felicidade de ter recebido uma caneta ou qualquer outra coisa que seja, né? Então a cobiça e a inveja, ambas fazem com que os nossos olhos sejam maus, sejam malignos. E nós vamos ver mais adiante quão importante isso é. E por que a cobiça e a inveja são tão perigosos para nós? Slide 1. A cobiça e a inveja, elas são uma declaração aberta que nós não temos confiança no nosso Pai Celestial, que nós não temos fé no nosso Pai Celestial. Porque ele disse, na parte de cobiça, em Doutrina e Convênio 104:17, pois a terra está repleta e há bastante. E não só isso, olha o que ele completa, e de sobra. Se tiver algum economista aqui, vai falar assim, olha, Lute, isso é muito bom para a religião, mas na vida real não funciona assim. Existe a lei da oferta, existe a lei da procura.
Nem todo mundo pode ter todas as coisas. Se nós lermos a seção 104 com mais cuidado, ela fala sobre a consagração, o Senhor diz que as coisas devem ser feitas do meu modo. Ele não está deixando que as coisas sejam feitas sobre a nossa ganância, a nossa cobiça. Vocês estão vendo aqui agora a coroa de St. George, né, com a qual o rei Carlos III foi coroado neste último sábado. Né? Se vocês podem ver, ela é toda feita de ouro, tem pedras preciosas em todos os lados. Dá para todo mundo ter uma coroa dessa? Né? A resposta seria não, não dá, não tem ouro suficiente. Irmãos, vocês acreditam que os geólogos têm várias estimativas, né? Mas as mais generosas dizem que existem 2,5 milhões de toneladas de ouro debaixo da terra que ainda não foi escavado. Ou seja, se isso fosse dividido para todas as pessoas da terra, nós não conseguiríamos carregar o ouro que caberia a nós, quanto mais uma coroa dessa. Então, quando o Senhor fala que na terra há o bastante e de sobra, ele quer dizer que na terra há bastante e de sobra. Mas as coisas têm que ser feitas à maneira dele, como ele instituiu. Eu preciso de uma coroa dessa? Não, não preciso. Então o Senhor não vai se preocupar em me dar uma coroa dessa para que eu fique usando, a não ser que eu concorra ao cargo de rei Momo. Mas, fora isso, não. Vamos voltar para a inveja, que essa ainda eu acho pior. Porque, como eu vou repetir, a inveja é a infelicidade pela felicidade alheia. E isso não precisa ser necessariamente relacionada a bens. Eu falei da caneta, mas pode ser para qualquer coisa, até ter um filho, ok? Porque ela viola o segundo maior mandamento, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quão séria é a inveja? Quão sério é o pecado da inveja? De você olhar e se sentir preterido pelo Senhor. Porque o Senhor deu para essa pessoa e não para mim. Ok? Nós começamos a perder a nossa confiança na sabedoria e no conhecimento de nosso Pai Celestial. E o Salvador foi muito claro quando ele disse: meus pensamentos não são vossos pensamentos, meus caminhos não são os vossos caminhos. Aliás, eles são infinitamente superiores. Então é por isso que esses dois pecados, representados pelo olho mau, né, ou mal olhado, são tão graves nas Escrituras, e o Salvador vai condená-los. Mas, por outro lado, também tem o olho bom. Vamos para Provérbios 22, 9. O que vê com um bom olho será abençoado, porque deu de seu pão ao pobre. Então nós temos o olho mau, o mal olhado, e nós temos o olho bom ou o bom olhado. O bom olhado é aquele que abençoa, é aquele que tem uma disposição inata de abençoar. E Jacó foi muito claro, né, de como nós podemos ter tudo que o Salvador quer nos dar, né, e de ainda assim termos esse bom olho. Está em Jacó 2,19. Vamos lá. E depois de haver desobtido uma esperança em Cristo, primeiro obtenha uma esperança em Cristo. Confie nele, exerça fé nele. Conseguireis riquezas, ou se você busca conhecimento temporal, conseguireis conhecimento temporal. Se é fama, conseguireis fama, se a procurardes. Se você pagar o preço, não ficar sentado esperando. E procurá-las-ei com o fito de praticar o bem.
Aí é que está a chave. Irmãos, tudo que o Senhor nos abençoar é justamente para fazermos o bem, né? Só um exemplo que me ocorreu agora. Eu estou com essa garrafa, é água, tá? Ela está cheia, ela não consegue receber mais água. Mas se eu pegar essa garrafa e compartilhar a minha água que eu tenho, ela vai ter espaço aqui para que o Senhor a encha novamente com mais água. Então o Senhor sempre nos abençoa, né, a fim de que nós compartilhemos. E, irmãos, não importa o que seja o que estamos compartilhando. Se for dinheiro, se for nossos ouvidos, se for nossa fala, ou nosso abraço, se formos famosos, usarmos a nossa fama para praticar o bem, né? Sempre o Senhor nos abençoa para compartilhar, para desenvolvermos esse olho bom. E agora, porque eu falei tudo isso do olho bom, que em hebraico a gente fala Ain Hara, desculpa, o olho mau, o mal olhado é Ain Hara, existe até hoje no judaísmo, e o Ain Tová, que é o bom olho. Muitas pessoas, em todas as religiões, usam não é táticas, essa é a palavra, táticas, para se livrar do mal olhado. Planta ruda, comigo ninguém pode, usa fita vermelha, por um acaso eu estou de gravata vermelha hoje. E não é isso que evita qualquer coisa que possa vir do exterior, mas é desenvolvermos a qualidade do Ain Tová, do bom olho, ou seja, desenvolvermos nossa esperança em Cristo e a nossa disposição em compartilharmos aquilo que nós temos de compartilhar. Sempre lembrando o que o rei Benjamim disse: não se exige que o homem corra mais rapidamente do que suas forças o permitem. E o Senhor utilizou esse conceito de Ain Tová e Ain Hara, o bom olho e o mau olho, no Sermão da Montanha. Ele tinha acabado de falar sobre o jejum, que também está relacionado com isso, e logo em seguida ele começa um novo trecho do Sermão da Montanha, que está em Mateus 6. Vamos começar com 19 e 21, ok? Diz o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Então, irmãos, os nossos olhos nas Escrituras tem vários significados, ok? Tem o significado de conhecimento, tem o significado de poder, mas ele pode também significar aquilo que você presta atenção, aquilo que você dá valor, ou o seu desejo. Então, se aquilo que você dá valor, o seu tesouro, está aqui, o seu coração também vai estar no mesmo lugar. E daí, continuando nos versículos 22 e 23, é que ele fala do olho, e que para nós, muitas vezes, nós interpretamos, geralmente eu recebi esse ensinamento de olhar uma mulher com cobiça e coisa assim, mas aqui ele está falando outra coisa. Ele disse o seguinte no 22: a candeia do olho, do corpo, são os olhos, ou a luz do corpo são os olhos em algumas traduções. De sorte que, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ou seja, se os teus olhos, se os teus desejos, se aquilo que você almeja, se aquilo que você presta atenção está alinhado com as coisas do Senhor, se você deseja o que o Senhor deseja, todo o seu corpo será enchido, preenchido de luz. E isso numa maneira bem literal. E no 23 ele diz:
Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Ixi, tenebroso foi bravo. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grande serão as trevas? Ou seja, se eu foco em alguma coisa que não gera a luz do Senhor em mim, e daí eu não estou falando apenas para membros da igreja, mas para todo mundo, se o desejo da pessoa não vai trazer um benefício maior para os seus semelhantes, ou mesmo para a humanidade, né, essa luz se apaga, ela fica trevas. Né? E quão grande é essa treva para você? Né? Tanto é que de todas as partições do mundo vindouro, né, só uma é chamada de trevas, ainda por cima exteriores. Né? Então, irmãos, eu espero que nossos olhos, ou seja, nossos desejos, aquilo que nós procuramos, aquilo que nós almejamos, seja a glória de Deus. Que é o que ele fala, que tendo os olhos fixos na minha glória te capacita para o trabalho. Ok? Tenham todos uma ótima semana, com um excelente olho, com um bom olho, e nos vemos quinta-feira. Até lá, um grande abraço.